Olá, bom dia, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer a reflexão de hoje, nessa segunda-feira, para nós iniciarmos bem a semana. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, diz assim: aqui fala da pesca maravilhosa, diz assim: apertando a multidão para ouvir as palavras de Jesus, ou ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E viu dois barcos à beira da praia. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Olha só, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aleluia. Queridos, o que a gente deduz com isso? O que essa palavra nos ensina? Observa que a Bíblia diz que Jesus, primeiro, a Bíblia diz que Jesus observou uma multidão, porque onde Jesus estava, obviamente se aglomerava muitas pessoas, Muitas pessoas queriam ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas queriam ouvir Jesus falar, porque Jesus sempre tinha algo importante para dizer, sem contar os seus sinais, os seus feitos, seus milagres. Então, onde Jesus andava, muita gente o acompanhava. E a Bíblia diz então que Jesus ele entra num barco, que é o barco de Simão Pedro, e pede para que Simão afastasse o barco um pouquinho da praia, entrasse um pouquinho no mar, e de lá então ele ensinava as multidões, até porque ele aproveitava o próprio vento, para impulsionar as palavras, uma forma da palavra alcançar um pouquinho mais longe. Então Jesus ensinava as multidões ali. Depois que ele terminou o seu sermão, terminou o seu dito, ele pediu para que Simão voltasse para o mar e lançasse a rede à direita do barco. O engraçado é que a Bíblia diz que o Simão e os demais pescadores passaram a noite inteira no mar e não pegaram nada. A Bíblia diz assim, que ele ficou a noite toda, ao versículo 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, Pedro estava dizendo: olha, eu trabalhei a noite toda, os demais também, mas hoje a maré não está para peixe, como diz, E Jesus então fala: não, mas volta lá, vamos lá. E você joga a rede à direita do barco. Ele falou: olha, tudo bem, nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. E feito isso, então apanharam uma grande quantidade de peixe, a ponto que precisou chamar o barco ao lado e encheu também. Enfim, é uma pesca fantástica. O que isso nos leva a meditar, querido? Eu quero perguntar exclusivamente para você, e quando eu pergunto para você, é óbvio que a palavra também perguntou para mim, tá? Mas qual a tua posição? Você está entre a multidão ou você está no barco? Primeiro ponto. Qual a tua posição? Você está entre a multidão ou você está no barco? Por que eu te pergunto isso, queridos? Porque a Bíblia diz que Jesus ensinava aquela multidão, estando ele no barco e a multidão ali, à beira da praia. Talvez, querido, você hoje viva assim. Estou aqui entre a multidão, não quero compromisso, não quero
nada que me tome muito tempo, não quero nada que gere muito desgaste, não quero nada que venha mexer com o meu dia a dia, eu não quero nada que eu me aprofunde demais e aí eu começo a ter mais responsabilidades, eu sou mais visto, sou mais cobrado. Porque, olha só, querido, a Bíblia diz que aqueles discípulos tinham ficado a noite toda e não tinham apanhado nada. Jesus, nesse feito, ensinou para Pedro que, estando com ele, é necessário, para obter aquilo que ele pode dar, que você se aprofunde, que você vá, que você caminhe com ele. Você precisa se aprofundar, querido. Jesus teria poder, e tem poder, se ele quisesse ele faria com que os peixes viessem até ali na beira da praia, ou não? Claro que sim. No Evangelho de João tem a passagem com o mesmo ato de Jesus, e Jesus estava comendo peixe na praia enquanto os discípulos foram pegar peixes. E eu não sei como aquele peixe veio até a praia, mas Jesus já estava com o peixe na brasa ali, já prontinho. Então Jesus tem esse poder. Claro que tem. Se ele ressuscita mortos, ele não tem poder de fazer os peixes virem na beira da praia. Mas ele quis mostrar para Pedro que, Pedro, olha, daqui do barco para lá eu ensino a multidão. Agora os discípulos, aqueles a quem eu quero mais, aqueles a quem eu escolhi, aqueles que querem mais compromisso comigo, aqueles que querem estar mais próximo de mim, aqueles que querem profundidade, aqueles que querem grandes coisas, grandes feitos, grandes realizações, aqueles que querem apanhar mais peixes, ou seja, mais experiências, mais resultados comigo, tem que se aprofundar. Vamos mais adentro, vamos mais adentro. Lá eu vou te mostrar que se você se aprofundar comigo, se você vier mais perto, se você mergulhar em mim, se você estiver mais enganjado, mais dedicado, se você estiver mais esforçado, se você estiver mais aprofundado em mim, seu resultado vai ser diferente. O que isso quer dizer, queridos? Não tenha um relacionamento com Deus superficial. Talvez você esteja vivendo hoje um relacionamento com Deus superficial e quer ter resultado de uma grande pesca. Não vai ter, queridos, não vai ter. Me desculpa dizer para você, talvez até te disseram isso, mas não vai ter, você vai ficar decepcionado a tua vida toda. Talvez você é daqueles que lembra de Deus de vez em quando, lê a Bíblia de vez em quando ou de vez em nunca, ouve um louvor de vez em quando ou de vez em nunca, vai na igreja de vez em quando ou quase nunca. Talvez você seja assim, e aí você quer de Deus que Ele seja profundo com você. Você quer resultados profundos na sua vida, em sentimentos, em finanças, em saúde, em família, né? Você quer resultados expressivos, mas sendo superficial com Deus. E isso não funciona. Queridos, você tem que se aprofundar em Deus. Quer experiências grandes, se aprofunde em Deus. Quer intimidade com Deus, se aprofunda nele. Quer de Deus resultados expressivos para a sua vida, seja em que área for, se aprofunde nele, querido. A multidão fica na praia,
A multidão fica de longe, a multidão não quer compromisso, a multidão ouve, torce o nariz e vaza, porque é muito bom ouvir. Quem não quer ouvir, querido, que Deus cura? Quem não quer ouvir que Deus abençoa, que Deus prospera? Todo mundo quer ouvir isso, querido, todo mundo quer ouvir. Agora, quem quer pagar o preço por isso? Mas são poucos, muito poucos, muito poucos. Certa ocasião, Jesus, ele fez um milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, e muita gente comeu, mais de 5.000 pessoas comeram. E depois, numa outra ocasião, Jesus repete esse ato e a multidão se aproximava e Jesus disse para ele: olha, vocês estão aqui me seguindo, não é por mim, é porque vocês se comeram e se fartaram logo ali atrás, há um tempinho atrás. Por isso que vocês estão vindo até mim, por isso que vocês estão próximos de mim, por isso que vocês estão me apertando e por isso que vocês me seguem. Vocês estão me seguindo porque eu dei alimento, só isso. Olha, trabalhar é pela comida que não perece, pela comida da vida eterna, não pela comida que perece. Ou seja, ele estava dizendo: me procura sim, mas me procura porque eu posso dar para vocês alimento para a vida eterna, não porque eu multipliquei pães e peixes. Então a multidão é assim, a multidão ela só quer de Deus. Sabe o suga-suga? Ele só quer sugar. Querido, não seja um suga-suga, por favor. Por favor, por favor. Não seja. A multidão só quer sugar Jesus. Jesus, eu preciso de um emprego. Eu preciso, olha. Eu preciso. Ai, Jesus, me cura, eu estou doente. Ai, Jesus, meu casamento, meu namoro, meu noivado está mal. Jesus, estou mal, estou doente, estou enfermo, estou perturbado. Só suga, querido, só suga. A multidão é assim, a multidão não quer compromisso. Se Jesus te abençoar hoje, amanhã você já não lembra dele, você vai lembrar de vez em quando. Se Jesus te der hoje o que você talvez tanto pede, você acha que domingo você vai estar na igreja ou que você vai estar lendo a Bíblia? Vai nada, você vai para as praias, você vai viajar, você vai curtir a vida. Por isso ele não te dá. Então, queridos, a multidão é assim. A multidão, ela é assim. Ela quer de Jesus, mas ela não se dá para Jesus. Ela busca Jesus pelo que ele possa oferecer, pelo que ele pode dar. Não é por amor. Não é por amor, não é por adorar. Então não seja você um suga-suga, não seja você um das multidões. A multidão ouve e retém só aquilo que lhe agrada, aquilo que não confronta os seus ideais, aquilo que não confronta a sua conduta de vida. Aí a multidão ouve e fala: que legal. Mas se a palavra é corretiva, se a palavra te faz pensar, e se a palavra te coloca numa situação onde você fala: ixi, essa doeu, aí você faz o quê? Entra por aqui e sai por aqui. Porque você não quer compromisso. Porque a sua forma de viver para você é a correta. A sua forma de conduzir a tua vida para você é a certa. Não importa se ela é contra os princípios da palavra de Deus. Não importa se ela é contra aquilo que Deus te fala. Porque para você aquilo é bom e você não quer mudar. A multidão é assim. Agora, discípulo é diferente. Discípulo se aprofunda. Discípulo nega a si mesmo. Discípulo paga o preço. Discípulo é aquele que mesmo na luta, no sofrimento, continua aos pés do Senhor. Discípulo é aquele que, enfermo ou não, ele continua. Tendo dinheiro ou não, ele continua.
tendo um bom casamento, um bom relacionamento ou não, ele continua. Discípulo é discípulo, discípulo está junto, discípulo tá grudado, está colado. Discípulo não fica em casa, querido, porque tem um jogo de futebol. Discípulo não fica em casa porque tem um bom filme. Discípulo não fica em casa porque vai ter um bom filme no cinema, porque vai passear no shopping, ou porque vai fazer isso, ou porque vai fazer aquilo. Não! Discípulo não! Porque tem hora para todas as coisas. A hora de você buscar o Senhor é hora de você buscar o Senhor. Não importa o que tem de lazer. Ah, mas meu irmão vai vir em casa, leva teu irmão para a igreja. Ah, mas minha amiga vai vir em casa, leva tua amiga para a igreja. Se ela não quiser, ela volte depois do culto. Ou venha antes. O que não pode é você deixar de ir porque está vindo alguém na tua casa. Não é você que tem que se moldar, as pessoas que tem que se moldar você é discípulo. O discípulo é aquele que fala, eu tenho um compromisso com Deus, hoje, tal hora, e não abro mão, a não ser por força maior. Discípulo. Discípulo é discípulo. Discípulo não é multidão. Você precisa decidir, queridos. Ou você é discípulo, ou você é da multidão. Porque se você for discípulo, pague o preço de discípulo. Mas colhe coisas grandes. Colhe coisas grandes. Trabalhei a noite inteira. Né? Vamos fazer aqui uma conjecturação, querido. Trabalhei a noite inteira como multidão. Fui, peguei nada. Saí como discípulo. Enchi o meu barco de peixes. Enchi o meu barco de peixe. Aleluia. Saí como multidão. Não aconteceu absolutamente nada na minha vida. Mas como discípulo eu voltei. Pela palavra foi dito, joga à direita, eu vou pela tua palavra. Lancei. Não consegui nem pegar de tantos peixes. Discípulo colhe coisas grandes ao seu tempo, querido. Ao seu tempo você vai colher, ao meu tempo eu vou colher, eu tenho certeza absoluta disso, eu vou colher. Então você precisa decidir, querido. Quer coisas grandes de Deus, quer uma boa pescaria, ou vai preferir ficar nos lambarizinhos na beira da praia? Você que escolhe. Vai ficar pegando sirizinhos na beira da praia? Você que escolhe. Quer grandes peixes? Grandes peixes você não vai achar na beira da praia. Grandes peixes você vai achar mar adentro. Só discípulo. Porque vai ter que aprofundar. Vai ter que aprofundar. Vai ter que obedecer a palavra. Lança à direita. Senhor, eu posso jogar à esquerda? Não, eu mandei lançar à direita. Multidão é assim, mas eu preferia lançar na frente, atrás, à esquerda do barco. O discípulo não é à direita? Eu vou jogar à direita. Você que decide. Discípulo ou multidão? A escolha é sua. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça refletir. E que Deus te dê um dia de paz.